E o lindo plano original de Deus, que estava bem ali, ele começa a ser destruído. É como se você comprou um apartamento e logo depois você quer fazer uma obra. E ao invés de você procurar o engenheiro ou o mestre de obra que construiu esse apartamento, você pega o primeiro cara da esquina que apareceu. E ele chega lá e ele derruba uma coluna que não podia ser derrubada. Ou ele chega lá e ele usa uma tinta que destrói toda a tinta perfeita, precisa, perfeita para aquela parede, para aquela textura naquele lugar. E as nossas experiências são como pessoas não qualificadas que entraram na nossa vida e foram mudando os limites e as coisas perfeitas do lugar. Nós passamos a acreditar que nós somos as mentiras que nós ouvimos ao nosso respeito. Em que lugar da sua história, da minha história, essas disfunções, o ciúme, a inveja, a zona de conforto, o sentimento de inferioridade, a prepotência, a arrogância, o orgulho, a vaidade, a ansiedade, os medos, em que lugar na nossa história ela encontrou um espaço? Como é que ela entrou na minha vida? O que aconteceu? Se eu sou, existe na palavra de Deus que diz assim, eu sou a imagem e semelhança do meu Criador. Existe um projeto perfeito de Deus para a minha vida. Camila, você começou dizendo que você crê por mim e por você, que eu não existo por acaso. E por que esse baldinho aqui tão cheio de comportamentos disfuncionais que existe dentro de mim? Por que tanto sentimento de inferioridade? Por que tanta raiva, tanta ira, tanta falta de perdão? Por que, Camila? Como é que isso aconteceu? Isso tudo aconteceu porque em algum momento eu e você nos perdemos. E aí eu preciso que você olhe para mim, que nada mais te distraia. Eu vou te fazer uma metáfora. Quando você vai comprar um apartamento ou uma casa, se ela for nova, você vai comprar teoricamente, alguém vai te entregar um folder, uma planta, o projeto arquitetônico desse projeto. Se você for construir uma casa, alguém também vai te entregar uma planta, um projeto, os cálculos da obra. Na minha vida e na sua vida também é a mesma coisa. Nós somos um projeto, uma obra. E que existia um plano para essa obra. Existia um projeto original para essa obra. Aquele que te deu vida, quando ele te mandou para essa terra, quando ele te colocou dentro desse corpo, ele disse assim, eu fiz um plano, que eu chamo de plano original. É aqui onde a tua história começa. Vem aqui no cantinho desse palco. Isso aqui, é o marco zero da minha vida e da sua vida. Começa aqui, o dia do seu nascimento, o dia da sua história. E nesse marco zero, nesse projeto original de Deus, você começa a viver uma caminhada. Você nasceu, te levaram para casa, alguns tinham um quartinho lindo, um berço, cortinadozinho para te proteger dos mosquitos, tinha paninho, tinha chupetinha, tinha leitinho, tinha mamãe para amamentar, outros não. Alguns foram extremamente esperados, desejados, amados, outros não. Alguns receberam toque, beijo, abraço, olho no olho, afeto. Quando você chorava, alguém corria no berço e pegava aquele bebê e colocava para ninar e dizia que era amado, que era o amor da vida. Outros não. Acontece que eu e você começamos a nossa história com um plano original de Deus. Mas à medida que a gente segue 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 8 anos, 10 anos, 12 anos, nós vamos vivendo inúmeras experiências. E todas as experiências que aconteceram com você ou à sua volta, onde você fazia parte do contexto, tudo que você viu, tudo que você ouviu, tudo que você sentiu, de forma repetida ao longo da sua história, ou uma única vez, mas fortíssimo impacto emocional, ela foi construindo em você verdades sobre quem você é, sobre o que você é capaz e sobre o que você merece. E o lindo plano original de Deus, que estava bem ali, ele começa a ser destruído. É como se você comprou um apartamento e logo depois você quer fazer uma obra. E ao invés de você procurar o engenheiro ou o mestre de obra que construiu esse apartamento, você pega o primeiro cara da esquina que apareceu. E ele chega lá e ele derruba uma coluna que não podia ser derrubada. Ou ele chega lá e ele usa uma tinta que destrói toda a tinta perfeita, precisa, perfeita para aquela parede, para aquela textura naquele lugar. E as nossas experiências são como pessoas não qualificadas que entraram na nossa vida e foram mudando os limites e as coisas perfeitas do lugar. Nós passamos a acreditar que nós somos as mentiras que nós ouvimos ao nosso respeito. Quando eu olho, eu digo que é como se fosse a metáfora do post-it. Eu vou viver na minha vida e eu vou recebendo os post-itzinhos amarelos, preguiçosa, bagunceira, desorganizada, menino desatento, vagabunda, não faz nada direito, não fez mais que a sua obrigação, fica calado, quem manda aqui sou eu, engole o choro. E você vai recebendo um monte de post-its
E você chega hoje, no dia 19 de abril de 2024, e se olha no espelho e não enxerga quase nada daquele plano original. É tanta mentira, é tanta sofisma, é tanta ferida, tá tudo escondido. E você não consegue entender porque é que você olha para a sua vida e encontra tanta disfunção, encontra tanta dor, encontra tantos comportamentos que não parecem. E aí você fala o que não queria, diz, meu Deus, mas eu não nasci para ser essa pessoa. E por que que eu não consigo vencer com essa versão ruim dentro de mim? A minha estrutura emocional, a sua estrutura emocional, ela é formada por todas as memórias, tudo. Ei, você não precisa lembrar, tá? Você não precisa lembrar do que você passou, do que você não passou. Você não precisa lembrar, tá tudo aí. Eu lembro que quantas vezes eu chorava. E eu dizia assim, Senhor, apaga da memória do meu marido os meus erros com ele. Senhor, tira de mim a memória dessa dor. E um dia, a Margot olhou para mim e disse assim, amiga, você quer ter Alzheimer? Eu disse, não, ela nunca mais peça para você escolher esquecer uma dor. Memórias não são apagadas, não existe rerorex para minha memória e para a sua. Você pode não lembrar. Eu lembrava de muito pouca coisa da minha infância. Mas não significa que a memória não está lá, instalada, completamente entranhada dentro da minha mente, formando o meu conceito sobre quem eu sou. Porque quem passa muitas experiências boas, acredita que é alguém de valor. Quem passa muitas experiências ruins, acredita que é alguém sem valor. E quanto mais experiências ruins, na frequência forte, ou com fortíssimo impacto emocional, mais você acreditou que você não merece uma vida extraordinária. E você todos os dias acorda para destruir um pouquinho a sua vida, para que ela se pareça com a vida que você emocionalmente acredita que você tem. E adianta muito pouco você olhar no espelho e dizer que você é o cara, tá? Ou você falar para os outros que você é muito bom, que você sabe muitas coisas. Porque isso aqui está aqui, ó. Só que o que te conduz está aqui. Um diâmetro, um cilindro com todas as memórias empilhadas, gritando sobre a sua identidade, gritando, definindo quem de verdade você é. É mais ou menos esse esquema aqui, ó. Todas as experiências e estímulos que eu vivi na minha vida produziu em mim uma memória. Fala comigo, memória. E essa memória, eu dei um significado. Você também deu, tá? E para cada significado você associou um sentimento. E a combinação disso formou a minha crença. O quanto a Camila entende que ela é alguém de valor, uma mulher santa, sábia, ou não. O quanto ela é capaz de fazer muitas coisas, ou não. O quanto ela merece o melhor da vida, ou o quanto ela merece sofrer. E por isso ela dá sempre um jeito de se sabotar. E isso não é racional, não é cognitivo. Não adianta você tentar explicar, argumentar. Porque não funciona na cognição. É uma estrutura muito mais profunda. E é por isso que vocês estão nesse treinamento. É porque é nessa estrutura profunda que nós vamos começar a chegar nessa manhã. E deixa eu te contar uma coisa. Existiu uma memória, só para vocês verem como é que funciona. Agora, fala para a doutora assim, olha, a Camila vai começar a falar da vida dela. Mas ela quer que você olhe para a sua, tá? Olha isso. Olha isso aqui para vocês entenderem na prática como funciona esse diagrama, tá? Olha isso. Eu sou do Ceará, eu amo praia, eu amo sol, eu sou da praia, eu sou do sol, eu sou do dia. E eu amo, a hora do dia que eu mais amo é o pôr do sol, a viração do dia. Mas eu passei a minha vida inteira. Eu lembro da juventude, da adolescência, entrando na fase adulta, casando, tendo meus filhos. Ao entardecer, as minhas mãos ficavam suadas, meu coração acelerava. Eu sentia uma angústia, como se algo ruim fosse acontecer. Eu não sabia de onde vinha isso. Até que um dia, e quantas vezes eu dizia, mas Senhor, por que eu acho que a noite traz alguma coisa ruim? É assim, como se alguma coisa fosse acontecer. E eu esperava o pôr do sol, amava ver o pôr do sol no mar. Mas ao mesmo tempo que eu contemplava o que aquecia o meu coração, eu sentia um frio na boca do estômago, como se algo ruim fosse acontecer. E nesse processo que eu estou passando há 8 anos, onde eu realmente resolvi fazer o caminho de volta, ó. Olha aqui o que é caminho de volta. Olha aqui, ó. Caminho de volta, eu cheguei no meu presente. Eu olho ali, eu entendo que eu vivo hoje uma vida completamente diferente da do plano original de Deus para a minha vida. E eu decido de forma intencional, consciente, como uma adulta que eu sou, fazer o caminho de volta. Opa, deixa eu arrancar as mentiras. Deixa eu tirar os post-its. Isso é a verdade, eu não sou vagabunda, gente. Não tem nada a ver comigo. Preguiçosa, muito menos. E aí eu vou tirando as mentiras. Não é isso. Não é isso que Deus disse que eu sou. E eu vou fazendo o caminho de volta, curando emoção e espírito, para que eu possa de verdade me conectar com o plano original. E nesse processo que eu tenho vivido há 8 anos, fui fazer uma sessão de coach com a Margot, eu como aluna, né? E, gente, foi assim, ó, uma memória que estava bem guardadinha numa caixinha, em algum lugar da minha mente, que quando eu assisti aquele filme, eu acho que é Divertidamente, né? Que é cheio de arquivos. E eu disse, meu Deus,
É exatamente isso. Os meus estão tudo lacrados. Não abre, a gaveta não abre. E veio uma memória. Eu me vi com 3 aninhos. Não, mentira. 5, 6 aninhos. Na escola, com uma mochilinha, carregando uma mochila de rodinha, uma lancheirinha nas costas. Caladinha, quietinha. Eu sempre fui muito quietinha, muito caladinha. Ou eu acreditei que era, né? Mas enfim. E eu lembro do sol se pondo na janela e da sala ficando vazia. Aí eu vejo a professorinha da escola dizer assim: Camilinha, eu tenho que ir embora. Eu tenho aula agora. Eu vou te deixar na salinha que ficam os alunos que os papais e as mamães se atrasaram. Tá bom? Venha, Camilinha. Aí me levou para outra salinha. Chegou nessa outra salinha, eu vejo alguns amiguinhos, que não eram meus amiguinhos, não tenho ideia de quem eram, e estavam lá brincando na sala. Eu não lembrava. Fala comigo, ela não lembrava? E estava lá todo mundo brincando na sua salinha. E nesse momento, eu vejo que o sol se põe completamente. E eu vejo vovó chegando, pegando os outros menininhos. Uma babá chegando, pegando os outros menininhos. Chega mais alguém, leva os outros. E eu fiquei sozinha. E a auxiliar que estava lá, de uma forma muito sábia, só que não, diz assim: essa aí esqueceram. Vou embora que eu tenho mais o que fazer. Chamo o segurança da escola, um homem que eu nunca vi na vida, e disse assim: essa é tua. Uma hora alguém lembra que ela está aqui. Óbvio que eu não fui esquecida. Inclusive, meu pai e minha mãe estão aqui do meu lado, meus amores. Óbvio que eu não fui esquecida. Certamente aconteceu alguma coisa que eles não conseguiram chegar no horário. Quantos de nós já nos atrasamos para os compromissos com os nossos filhos? Sim, mas não importa o que é que o adulto está explicando, o que importa é o que a criança sentiu. E naquele momento, eu me senti com medo, abandonada, esquecida, e eu não sei mais o que. E não importa se eu não lembrava. Todos os dias, quando o sol se punha, eu tinha medo. E eu não sabia de onde vinha. E eu só fui curada quando eu consegui acessar a memória e dar um significado correto para ela. Todas as experiências que eu e você vivemos, todas, elas têm definido quais são as tuas crenças. E palavras, experiências ruins dizem: eu não sou bom bastante, eu não sou capaz de fazer isso, eu não mereço tudo isso. Camila, a pergunta que eu mais recebo: Camila, como eu encontro o meu propósito? Esquece, você não tem que procurar propósito, porque ele já foi colocado no seu DNA desde o dia que você foi gerado. A questão é que você se desconectou de você e não tem como encontrar propósito, você nem sabe quem você é. Você está tão distante, você está bem aqui no extremo, e o teu propósito, o teu plano original está bem ali. Você vai ter que fazer o caminho de volta. Fala comigo, fazer o caminho de volta. Fala assim: eu preciso fazer o caminho de volta. E só quando eu faço o caminho de volta, que eu consigo me conectar com a minha essência, eu posso enxergar o plano original de Deus. O propósito grita na minha frente. Você diz assim: meu Deus, você estava aqui mesmo o tempo inteiro. Mas realmente eu era cega demais para poder enxergar. Arrogante demais. Autossuficiente demais. Prepotente demais. Como é que enxerga? E olha essa passagem aqui. Tiago 1:23 fala que enquanto você não restaurar a sua identidade, enquanto você não fizer o caminho de volta, enquanto você não se conectar com o plano original de Deus, enquanto você não deixar Ele tirar os post-its que você acreditou sobre você ao longo da sua vida, você vai ser igual essa criaturinha aqui, ó. Todo aquele que ouve a verdade e não vive é semelhante ao homem que olha seu reflexo na margem do rio, mas quando sai, esquece quem é. Esquece quem é. Enquanto nós não fizermos o caminho de volta, enquanto eu não fizer o caminho de volta, princesa, deixa eu olhar teu nome no crachá. Como é seu nome? Roberta. Eu posso olhar para a Roberta e dizer assim: Roberta, gente, eu te vejo tão ousada, tão corajosa. Roberta, você é tão corajosa. Ninguém vai te parar, Roberta. Você carrega algo precioso, especial. Tá tudo aí, Roberta. Mas se ela não enxerga, ela vai ouvir, ela vai se emocionar, ela vai gostar, mas ela vai levantar dessa cadeira e viver a vida dela como quem ela não soubesse quem ela é. Quem está disposto a fazer o caminho de volta? Quem sabe que em algum momento, em alguma área se perdeu, diz assim: eu me perdi. Então vamos lá. Vamos para mais um nível de consciência? Vamos? Só que antes disso, eu preciso abrir o meu coração e contar um pouquinho da minha história para que vocês olhem para a casa de vocês, ok? Tá? Topam? Estão comigo? Então vamos lá. Minha vida, minhas memórias, meus desafios. E a primeira coisa que eu preciso deixar claro para você aqui é que você não vai falar do seu pai e da sua mãe. Você vai falar das suas memórias. Meu pai e minha mãe estão aqui. Quem convive comigo sabe o quanto eu os amo, os honro, o quanto... Sabe por que eles estão em BH? Só porque eu estava morrendo de saudade deles. Eles moram em Fortaleza, eu moro em São Paulo. Eu tenho uma regra para morar em São Paulo. Todo mês eu preciso vê-los. Aí eu saio carregando eles para onde eu estou. Então não é sobre eles. Eles me deram o melhor que eles tinham. Se a minha história foi assim, imagino o que é que eles passaram com os pais deles. Então não é sobre pai e sobre mãe. Ó, meus amores, cadê eles? Te amo. Não é sobre seu pai e sua mãe. É sobre as suas memórias. E as suas memórias, elas estão definindo uma tampa pesada de chumbo na sua cabeça. Que enquanto você não tiver coragem, verdade e humildade para olhar para a sua história e dar o significado certo,
você não consegue tirar os post-its que estão arrancando a verdade, a identidade que Deus colocou no seu coração. E te pedindo, de romper e ir para o outro nível. Quem entendeu? Então eu vou contar da minha história. Mas eu quero que você olhe para a sua. Cutuca aí tua dupla e diz assim, tá na hora de você viajar pela sua história. Cutuca. Aqui é um pouquinho da minha história, tá certo? Eu sou a filha mais velha de 3 filhos. Minha irmã tá por aqui também, não enxerguei ela ainda, mas eu sei que ela tá aqui. Camila, Manuela, João Paulo. 3 filhos de um casal maravilhoso, Saraiva e Auxiliadora. E o Paulo falou de versão, de melhor versão, um pouquinho. Eu e você sempre temos uma ótima versão e uma pior versão. A pergunta é qual é a roupa que a gente veste todo dia. Se hoje saiu para vir para cá a minha melhor versão, ou se saiu para cá uma versão disfuncional, guiada pelo ego, pelo orgulho, ou uma guiada pela minha identidade. O dia inteiro, todos os dias, eu vou ter que escolher qual é a roupa que eu visto. Se eu vou aqui para a identidade, ou se eu vou para as mentiras a meu respeito. E os meus pais, e os seus pais também foi igual, tá? Sempre existiu uma boa versão dele, existiu uma versão não tão maravilhosa deles. Então, vamos lá, como é que era a história da minha família, a história da minha casa? Meu pai, melhor versão dele, amoroso, carinhoso, presente, assim, incapaz de levantar a mão para um filho, doce, generoso, sensível à dor alheia, boêmio, gosta de receber, gosta de cozinhar, gosta da casa cheia, queridíssimo. Eu digo que meus amigos amavam mais meus pais do que a mim. Mas ele também tem uma versão. Egoísta, só fazia do jeito dele. A casa vivia cheia de gente, cheia de bebida, cheia de farra. Tá certo? Deixou a missão de educar só para minha mãe. Nunca disse não para um filho. Limite. Ele não conseguia colocar limite. Só que quando eu olho para a história dele, olha para a tua casa, tá? Quando eu olho para a história dele, eu vejo o quanto ele foi herói. A mãe morreu do parto dele. O pai morreu, ele tinha 3 anos. Foi ser criado por uma tia que ele achava que era mãe. E eu soube agora, eu nem sabia, ele me contou essa semana, que ele só soube que a tia não era a mãe quando ele tinha 7 anos, porque eu ouvi uma amiga da avó falando, olha que loucura. E com 7 anos, depois que o pai morre, a tia não consegue sustentar, entrega para a avó entrega para um seminário de padres, para ver se lá ele tinha educação, porque ela não tinha dinheiro para educar. Contextos, famílias, histórias, memórias, a minha vida e a sua. Minha mãe, inteligente, organizada, trabalhadora, divertida, verdadeira, sincera, extremamente dedicada à família. Sempre o que tinha de melhor para ela, dela era para os filhos, era para casa. Sempre extremamente responsável. Uma das maiores características dela é a seriedade, a honra. Pode entregar ouro em pó na mão da minha mãe. A minha mãe é honesta, é verdadeira, é sincera. Mas também existia uma outra versão. Raivosa, impaciente, zangada, como se o mundo sempre estivesse em dívida com ela. Então ela estava sempre, não guardo, eu vou botar para fora, guiada pelas emoções descontroladas. Tudo era muito intenso emocionalmente, como se fosse uma criança de 12 anos. E era de 12 anos. A idade que o pai dela morreu e deixou ela órfã. E uma menina rica passou a ter que trabalhar para comer, para se sustentar, porque viu a família perder tudo, porque um sócio roubou tudo. Mais uma vez, nós somos vítimas de outras vítimas, cada um com a sua história, cada um com a sua bagagem. Mas não importa eu contar a historinha, o que importa é que tudo que eu vi, ouvi e senti na minha vida, formou a Camila e as mentiras que eu acreditei ao meu respeito. E uma mulher que até 8 anos atrás fazia um monte de coisa muito bem feita, pelo motivo errado. Desesperada para receber elogio e validação. Não era guiada pela identidade, era guiada por uma fratura que existia no meu caráter. Eu tinha 12 anos de idade, nós morávamos em Teresina, meu pai era gerente geral de um grande banco, e nós morávamos em Fortaleza. Quando eu tinha 8 anos, nós mudamos para Teresina. Presta atenção que eu estou falando da tua história. E aí nós mudamos para Teresina, meu pai muito feliz, foi promovido, ia ganhar muito mais. Gente, naquela época, gerente de banco era igual o prefeito da cidade. Todo mundo puxava o saco porque queria crédito. A casa era cheia de presentes, cestas enormes de Natal, e o banco botou a gente na melhor casa do bairro, tinha ar-condicionado até na cozinha, e assim, era muito, eu lembro que era uma festa, segurança para nos receber, um negócio assim, lindo. Só que na minha visão de 8 anos, eu não conseguia entender porque ele estava tão feliz e ela tão triste. E ela dizia assim, como assim? Vou largar as minhas farmácias, ela era empreendedora, empresária, tinha negócios, vou largar as minhas farmácias, o meu dinheiro, a minha independência, a minha vida, a minha carreira para te seguir. Tá vendo, minha filha? Se eu tivesse estudado mais, se eu tivesse guardado dinheiro, eu não precisava abrir mão de tudo para acompanhar o seu pai. Agora eu vou depender dele. Eu lembro dela falando assim, para fazer a minha unha, vou pedir dinheiro a ele para fazer a minha unha. Memórias. E aí passou um tempo e eu vi a minha casa cheia de gente, cheia de festa, cheia de pessoas felizes, e a minha mãe numa cama, com depressão, chorando, com medo até de tomar banho.
achando que ia morrer afogada no chuveiro. Completamente amargurada e infeliz, porque mais uma vez a vida tinha roubado alguma coisa dela. Passou um tempo, ela conseguiu um trabalho como secretária executiva de uma grande multinacional, foi ganhar muito bem. E aquela mulher ressurge das cinzas. Fica feliz, a minha casa parece que volta a ter paz, estava tudo bem. Só que no meio dessa dicotomia entre alegria e tristeza, confusão, discussão, a minha criança resolveu chamar atenção. Só que a adulta sabe falar, a criança não sabe, ok? Minha criança resolveu chamar atenção. Agora eu vou dar trabalho para estudar. E eu passei a dar trabalho para estudar. E uma mãe que já era muito crítica, severa com as palavras, dura, quando eu passei a dar trabalho para estudar, eu recebi elogios ou mais críticas? Ainda mais post-its. Agora é vagabunda, não vai dar para nada, faz nada direito, não faz mais que a sua obrigação, como assim? E muitas outras mentiras ao meu respeito. Passou um tempo, e quando eu tinha 12 anos de idade, um dia o meu pai chega em casa, feliz, saltitante, dizendo assim: Dorinha, tem uma novidade para você. Uma notícia muito boa. Aquilo que você queria, fui transferido de volta. Vamos voltar. Você não queria estar perto da sua família, dos amigos? E ela diz: de novo? Mais uma vez eu abro mão da minha carreira. É a narrativa da minha carreira, do meu dinheiro, da minha independência, da minha liberdade. Tá vendo, minhas filhas? Nunca dependa de homem. Cuide da sua vida, cuide do seu dinheiro, seja independente. Homens não são confiáveis. Fala comigo, memórias. Tudo que você viu, tudo que você ouviu, tudo que você sentiu, de forma repetida dentro da sua casa, criou em você uma memória. E cada experiência, vou voltar para aquele slide, tá certo? E cada experiência, você associou um significado e um sentimento. E para cada significado e sentimento, formou a sua crença. Sabe aquele problema que você tem hoje, que você levantou a mão dizendo que você tem na sua vida? É pela forma que você crê sobre essa área da vida. Tudo que você crê sobre casamento, você aprendeu de acordo com suas memórias. Tudo que você crê sobre dinheiro, tudo que você crê sobre saúde, tudo que você crê sobre seu corpo, tudo que você crê sobre prosperidade, tudo que você crê sobre filhos, tudo que você crê sobre merecimento, tudo que você crê sobre talento, até mesmo sobre o seu relacionamento com Deus. Está completamente definido, limitado dentro de uma caixa preta blindada chamada crença. Está tudo aí, você não precisa lembrar. Está tudo aí. Sabe por que tanta gente tem medo de casar? Porque diz assim: Deus me livre de ter a vida que a minha mãe e que meu pai tinham. Tanto medo de ter filhos, não vou botar uma criança no mundo para sofrer o que eu sofri. Medo de falar em público, eu escuto a voz, Camila, da minha mãe ou do meu pai me criticando. Eu não vou falar em público. Eu não vou ser criticado de novo, rejeitado de novo, comparado de novo, humilhado de novo. Nossas crenças. Está tudo desenhado nas nossas crenças. E aí, aconteceu algo, fala comigo, um marco. Mais alto, um marco. Eu tinha 12 anos, voltamos. Ele foi transferido, era ele o provedor da casa, voltamos. E a nossa família preparou um almoço de domingo na casa do meu único tio. Meu pai é filho único e a minha mãe tem um irmão. E a família preparou uma casa, um almoço de domingo na casa para receber todos nós. Estava primos, primas, tios, todo mundo. E eu lembro que eu, com 12 anos, cheguei para minha mãe e disse assim: nós íamos morar num lugar que era um pouco afastado da onde eu queria estudar. Só que nessa escola estavam todas as minhas primas da mesma idade. Quando a gente tem 12, 13 anos, a gente quer andar em bando, verdade? Vocês lembram dessa época? É como se a gente se protegesse no meio das pessoas que a gente conhece. E eu disse assim: por favor, inocente, né? Cheguei correndo naquela mesa, assim: mãe, por favor, deixa eu estudar naquela escola com as minhas primas. Eu achava que meu tio não lembrava dessa história. E ele lembra com riqueza de detalhes. Ele ainda completou umas coisas um dia desse que eu não lembrava. E eu disse assim: eu atravessar a cidade para uma menina que nem gostar de estudar gosta, uma vagabunda em estudar, não. Volte a ser quem você era, que um dia a gente conversa. Só que naquele momento a mesa estava reunida. Ela não falou só para mim, as pessoas ouviram. Me senti criticada, humilhada, comparada, envergonhada. E eu lembro que eu queria que o chão tivesse aberto assim, para eu me esconder. E vem meu tio, me tira pela mão, me leva para uma sala, olha nos meus olhos e diz assim: minha filha, se você voltar a ser a estudante que você sempre foi, eu compro a sua briga. E eu vou resolver isso com a sua mãe, você vai estudar com as suas primas. E naquele dia eu fiz um juramento, fala comigo, juramento. E eu disse: nunca mais ninguém me critica pela minha performance. Nunca mais ninguém pega na minha munheca sobre a minha performance. Camila, o que é que tem de errado com isso? Tudo. Eu digo que eu vesti, imagina, uma segunda pele entrando aqui, ó. A partir daquele momento, eu era guiada pela promessa que eu fiz a mim mesma. A partir daquele momento, eu não tinha ideia de quem Deus me fez para ser, de qual era o valor que existia em mim, qual era a minha identidade, a minha capacidade, muito menos do que eu merecia nessa vida. Eu ainda era cheia de post-its, cheia de mentira, cheia de acusação, e entendi
que para eu ser amada eu tinha que fazer tudo muito bem feito. Para eu ser admirada, elogiada, o ser humano precisa se sentir amado. Do dia que você nasce até o dia que você for morrer, com 120 anos, você tem que se sentir amado para ter saúde emocional. Você precisa se sentir importante para alguém, para você ter saúde emocional. Você precisa se sentir pertencente a um núcleo para ter saúde emocional. Então eu entendi que para eu conseguir tudo isso, eu precisava ser perfeita. Só que existe alguém perfeito? Existe? Então eu passei a ser uma mentira. Uma mentira. Uma busca desesperada por provar um valor que eu não sabia que tinha. Uma criança de 12 anos gritando, dizendo que ia ser perfeita. Dei um show, já eu volto para a minha fase adulta, para te contar o meu performance. A verdade é que essas experiências, elas guiaram a minha vida até 8 anos atrás. E eu passei a entender que o meu valor está no que eu faço e não no que eu sou. Que eu preciso ser perfeita para ser amada. Homens não são confiáveis. Mulher não pode depender de homem. Homem não manda em mim. Preciso guardar dinheiro para os dias difíceis. Preciso estar sempre no controle. Custe o que custar. Alguma mulher já ouviu isso na vida? Que loucura que fizeram conosco. Que loucura. Mas a notícia boa é que tem caminho de volta. Tem caminho de volta. Camila, essas foram as suas experiências. Quais foram as suas? No dia 22 de março de 2025... Ele quer de verdade restaurar o seu coração, curar suas feridas e abrir um caminho para você viver uma nova estação na sua vida. Todas nós carregamos algo divino, algo que vem do nosso interior, um propósito, um potencial único que Deus plantou nos nossos corações. Assim como uma semente, eu e você fomos criadas para germinar, para crescer e para frutificar. Mas, como é que está o solo da tua vida hoje? Talvez você tenha enfrentado um solo muito árido, escasso, seco. Momentos de dores, de rejeição, de feridas emocionais. Quem sabe palavras duras, palavras que foram como um punhal no seu coração, que abalaram a sua identidade e assim desconstruíram a tua crença de capacidade e a tua confiança em você mesmo. Você é uma mulher que foi levantada para transformar pessoas. Eu amo a sua vida e obrigada pela sua jornada. Muito obrigada. Deus continue abençoando e multiplicando os seus anos e a sua sabedoria. E eu vou passar a cumprir de fato um chamado e um propósito na minha vida, na construção de um legado, porque eu entendi quais eram as coisas que estavam me auto-sabotando, eu entendi que a raiz do orgulho estava paralisando a minha vida e você foi a boca profética usada por Deus para libertar a minha vida de tudo isso que me paralisa. Dia 22 de março de 2025, o ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, será um solo fértil. Um ambiente onde vidas e mais vidas irão ser completamente transformadas. Um lugar para você fortalecer a sua estrutura emocional, arrancar raízes ruins, resgatar a sua identidade e abraçar de verdade uma identidade restaurada, forte, firmada e que carrega um propósito único, um propósito que Deus preparou para a sua vida. Então eu quero te convidar, minha amiga, para estar comigo nesse dia histórico. Nós seremos mais de 13 mil mulheres reunidas em um só coração, vivendo uma transformação no espírito, na alma e no corpo. Uma conferência, na verdade, um treinamento. 14 horas de imersão, com as ferramentas certas, o conteúdo certo e o poder de Deus dentro daquele lugar, levando a minha vida e a sua para um novo patamar, uma nova história, onde nós vamos construir um legado que nós nascemos para viver nessa terra. Ah, mas deixa eu te dizer, não vem sozinha, tá? Não vem sozinha. Já manda esse link para todas as mulheres da tua empresa, da tua igreja, as mães do grupo da escola, as mulheres da sua família, as mulheres da sua vida. Monta a tua caravana e vem junto com as pessoas que são importantes para você viver um novo romper nas suas vidas. Mas eu preciso te dizer que você venha de forma vulnerável.
Venha com coragem, venha com verdade, venha pronta para ser orientada, treinada, receber as ferramentas certas, receber o conteúdo certo e receber a unção específica que vai fazer de verdade você viver um romper em todas as áreas da sua vida. Venha pronta para florescer e frutificar os frutos bons e extraordinários que vão deixar, a partir da sua vida, um legado para as próximas gerações. Eu te espero no dia 22 de março, no Ginásio Ibirapuera, para experimentarmos o sobrenatural. Um beijo no seu coração, amo a sua vida.